Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do Tributário Sem Mistério. Já estou com meu cafezinho sem açúcar, enquanto vamos conversar sobre um erro que pode levar a sua ação declaratória a ser indeferida, ou melhor, ser inadmitida logo de cara. Não tem nem chance de chegar numa sentença para indeferi-la. Isso é muito importante, um detalhe que poucos observam e que eu quero alertá-los no vídeo de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, vamos colocar todo mundo no mesmo plano aqui, considerando que eu posso estar conversando com pessoas que saibam o que se trata uma ação declaratória ou não. Então vamos nivelar todo mundo. Existem circunstâncias em que eu quero dizer que naquela situação em específico inexiste uma relação jurídica tributária, inexiste uma obrigação, um dever de pagar um imposto, e existe um meio jurídico para a gente fazer isso, a ação declaratória, uma ação prevista no artigo 19 do Código de Processo Civil e que a gente utiliza exatamente para que o juiz declare que não tem relação jurídica ou que ele declare que tenha relação jurídica naquela situação, a depender do seu objetivo. Então, por exemplo, uma isenção do IPVA. Eu entro com um processo, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, demonstrando para o juiz que comumente existiria a tributação do IPVA naquele caso, mas nesse caso que eu estou apresentando um fato concreto para o juiz, que ele declare que não tem relação jurídica, seja porque ele é beneficiário de uma isenção, seja por qualquer outro motivo, mas não tem. Ou que até tenha uma relação jurídica, mas que não seja do tamanho que o ente público está dizendo que tem. Então, ainda pegando a mesma situação do IPVA, o Estado está dizendo que é um valor X, mas na realidade é menos. Então, que o juiz declare que naquela relação jurídica existe até a relação jurídica, mas não é por todo esse valor, é menos. E por que que precisa de uma ação para declarar isso? Porque sozinho o contribuinte não está conseguindo fazer e não está conseguindo que o próprio ente público, seja município, União ou Estado, reconheça esse direito. E aí por isso que precisa da ação. Só que essa ação declaratória, e aí é onde vem o motivo de eu estar conversando aqui com vocês hoje, para alertá-los, principalmente você que é advogado e advogada, que atua aí no ramo tributário, é a atenção com relação ao objetivo dessa ação. Então, a gente precisa de um fato concreto. Esse tipo de ação não pode ser utilizado para a gente fazer consulta no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, ele não é um órgão de consulta. Ele está lá para apreciar, né, para analisar questões concretas de lesão ou ameaça ao direito. Isso está previsto no texto da nossa Constituição, no artigo 5º, né? Então, o Poder Judiciário, ele está aqui para prevenir lesões, ameaças a direito, para tratar disso, lesão ou ameaça. Então, são coisas concretas. Então, se eu utilizo essa ação declaratória de forma abstrata, vamos supor uma hipótese como consulta, a minha ação declaratória vai ser inadmitida de plano, tá? Então não é. Então se eu hoje, então Beatriz, hoje se eu tenho uma dúvida, eu quero saber se nessa situação vai incidir ou não. Eu faço uma consulta ao meu município, eu faço uma consulta ao meu estado pelos meios eletrônicos que possuem, né? Cada ente público tem a sua forma, o seu trâmite de fazer esse procedimento de consulta e eu esclareço. Eu verifico o acervo do meu município, do meu estado, que já possui algumas respostas de consultas, para verificar se aquela situação que eu tenho dúvida, se tem incidência ou não, mas a ação declaratória não se presta para isso, então a gente precisa realmente de um fato concreto.
Agora, existem situações em que eu não tenho um fato concreto, eu tenho uma possível ameaça, uma mudança na legislação, por exemplo, do meu município, que já está certo que irá me atingir, mas eu quero me prevenir, eu quero prevenir o meu cliente de ter qualquer tipo de prejuízo. Então, não tenho nada concreto ainda para levar para o judiciário, mas eu tenho uma situação aqui jurídica que vai acontecer. Algo, já estou vendo tudo, já está desenhado que vai acontecer. Que meio jurídico, se não é ação declaratória, que meio jurídico? Aí nós estamos tratando de um mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança pode ser uma alternativa para exatamente evitar esse prejuízo. Você não tem um fato concreto, uma aplicação concreta que aconteceu ali, mas você tem uma ameaça, algo que já está todo configurado para realmente prejudicar o seu cliente e, portanto, o meio jurídico adequado nessa situação. Se fosse uma declaratória, certamente seria inadmitido pelo Poder Judiciário por todos os fundamentos que eu já falei. E isso, claro, novamente, no mandado de segurança eu não estou levando ao judiciário uma interpretação, pedindo que ele faça uma interpretação. Eu estou levando uma ameaça a um direito, eu estou levando discussão de direito, não de fato, tá? Isso é muito importante. Então, nessas configurações, sim, é possível a gente questionar e evitar os prejuízos antes mesmo, não precisa esperar receber a cobrança, ficar devendo. Existem várias formas, vários meios jurídicos, excelentes oportunidades que a gente pode contornar os problemas. Então, se você se encontra num caso parecido aí no seu escritório com o seu cliente, já sabe. E se você que tem alguma situação tributária, que se sente ameaçado pela aplicação de alguma legislação no seu caso em concreto, busque um profissional da sua confiança, um profissional especializado para exatamente não perder tempo com a solução do seu problema. Saber identificar esses tipos de detalhes já economiza um bom tempo. Porque imagina a situação, se eu entro com a medida jurídica inadequada, até isso ser distribuído lá no judiciário, até o juiz inadmitir e notificar a parte, tudo isso a depender da vara em que o processo está localizado, a quantidade de processos. Pode ser que leve um dia, pode ser que leve meses. E a gente já vê casos no judiciário que uma decisão leva um ano. Então é muito importante realmente ter consciência dos meios jurídicos, o que pode ser mais célere, como é que a gente pode fazer para agilizar isso de forma legal, né, constitucional, de acordo com a lei, sem jeitinho brasileiro. É possível se você tiver orientado por um profissional especializado e comprometido aí com o seu problema. Tá bom? Espero que a dica tenha sido relevante. Um abraço, um café e até o nosso próximo encontro.